Na micropigmentação, a gente também usa a proporção áurea para fazer um desenho simétrico, um desenho considerado o desenho perfeito. Para essa aula, eu vou chamar alguém muito especial e que eu acho que vocês vão adorar, que é o meu marido. Ele se chama Saulo e ele é engenheiro mecânico, expert em cálculos, em números, e ele vai trazer para vocês de uma forma bem didática sobre a proporção áurea dentro das sobrancelhas, como desenhar umas sobrancelhas que seja proporcional àquelas sobrancelhas maravilhosas e que vocês vão poder estar usando ela em campeonatos, em pele sintética, para desenhar. Na sobrancelha de cliente a gente não vai usar tanto, porque senão seria um carimbo, algo que a gente vai usar em todas as clientes e a gente não quer isso. Mas para folha, para treino, pele sintética a gente vai usar. Então confere aí ele ensinando vocês essa sobrancelha baseada na matemática. Olá, meu nome é Saulo Nathanael de Bastiani Bittencourt, sou esposo da Tiara, tenho formação em engenharia mecânica e vou trazer um pouco da matemática para vocês, para descomplicar e fazer uma sobrancelha perfeita utilizando números. O φ ele é encontrado na natureza de diversas formas. O que é esse φ? O φ é um número que é uma constante real algébrica irracional, diz qual que é a simetria e a proporcionalidade das coisas. Então, quando um caracol que tem aquela esfera áurea, que ela vai no começo ela vai menorzinho e vai aumentando, aquilo lá segue uma proporcionalidade. O desabrochar de uma samambaia também. E esse número encontrado em várias formas na natureza, ele é conhecido como número φ. Ele é uma constante matemática com um valor de 1,618 e ele diz qual que é a simetria e a proporcionalidade das coisas. Ele é muito usado hoje em dia, assim como ele também é usado na arquitetura, na pintura, como por exemplo nas pinturas de Leonardo da Vinci, e ele diz qual que é a proporcionalidade e a simetria de formas geométricas perfeitas ou de pinturas perfeitas ou até de desenhos perfeitos. E esse número ele também pode ser utilizado no corpo, principalmente na sobrancelha, onde que diz as emoções para você transformar a sobrancelha mais próxima da perfeita possível. Então, para entender melhor da onde que vem esse π, os matemáticos descobriram uma série que consegue extrair o número π. E essa série ela pode ser utilizada num retângulo, que chama-se retângulo dourado, e esse retângulo pode ser aplicado numa sobrancelha, onde você consegue extrair o desenho perfeito de uma sobrancelha perfeita. A sequência de Fibonacci é uma série matemática que consegue extrair o número φ, e ela consegue ser extraída no número φ utilizando-se o retângulo dourado. E esse retângulo dourado consegue extrair os números da sequência de Fibonacci em formas sequenciais. E como você consegue descobrir o número φ? Você divide o número da frente pelo número de trás. Eu fiz um exemplo aqui, 13 dividido por 8 dá 1,625. Quando você pega números maiores nas sequências maiores, você chega próximo ao número φ. E como você utiliza toda essa sequência nesse retângulo aqui, que vai ser a base para você desenhar a sobrancelha perfeita? Você começa com os quadrantes pequenos lá, número 1 e 1, e vai somando. Número 1, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. Todos esses números aqui é para você ter um senso de proporcionalidade através das medidas. Esse retângulo aqui, ele vai ser a base para você construir uma sobrancelha perfeita. Só que você não precisa desenhar essa sobrancelha perfeita utilizando todo esse quadro. Você pode utilizar com algumas pequenas medidas que eu vou explicar no próximo desenho. Então agora eu vou mostrar para vocês como utilizar o número φ, a proporção áurea, com medidas para você fazer uma sobrancelha perfeita. Uma sobrancelha, ela mede mais ou menos do início dela ao final dela 6 centímetros. Esse é um retângulo dourado. Quando você pega o retângulo dourado de 6 centímetros e divide pelo número φ, você vai ter aproximadamente 4 centímetros, que é a primeira divisão dessa linha aqui. Então, 4 centímetros. Sobrando 2 centímetros aqui do lado.
Se você pega 4 centímetros e divide de novo pelo φ, você vai ter aproximadamente 2 centímetros, que é essa medida aqui. E fazendo isso de novo, você vai chegar a 1,2 centímetros, que é esse quadrado aqui. Qual que é a ideia dessa divisão? A ideia dessa divisão é você pegar o número, o comprimento, dividir pelo φ e achar um quadrado perfeito. Quando você faz de novo esse 1,2 pelo φ, você vai ter 0,7, que é essa medida aqui. Somente essas divisões, esses números aqui, 4, 2, 1,2, 0,7, eles são suficientes para você descobrir como é que faz uma sobrancelha perfeita. Então você tem que, de 0 a 4, você tem o ponto mais alto da sobrancelha, que seria aqui. 2 centímetros seria a cauda, onde que a sobrancelha cai. 1,2 seria a medida da base da sobrancelha até onde que ela faz a curvinha. E 0,7 seria essa projeção aqui, onde que termina a cauda. Então, como a gente vai utilizar isso para construir? A gente vai fazer os riscos. Esse 1,2 ele foi obtido aqui, que é o ponto onde que a sobrancelha faz aquele acento circunflexo. Então você pega uma reta daqui e traça até o ponto daqui, até o ponto inicial. E esse 0,7, que é onde que termina a cauda. Então você vai fazer novamente aqui, onde que faz o circunflexo até o final da cauda. Aqui começa com 1 centímetro. Aqui, como o desenho está em escala, vou fazer 4 aqui. Então 4 centímetros do desenho significa 1 centímetro real. Você começa com 1 centímetro aqui e termina com 0,8 aqui. Então aqui seriam 4 centímetros por causa da escala do desenho que eu ampliei. E aqui seria 3,2, que é o 0,8 centímetros. Tá aqui. E aqui 1 centímetro. Então vocês podem notar que a sobrancelha ela começa grossa e ela vai dando uma leve finada lá no ponto alto dela. E depois, nesse ponto alto, você fecha aqui na cauda. Então pense que você tem uma sobrancelha quadradinha. Então qual que é a parte agora para você transformar essa sobrancelha mais suave? Você arredondar os cantos. Depois que você utilizou essas 4 medidas para construir a sua sobrancelha e arredondar os seus cantos, você tem uma sobrancelha perfeita. E agora, com esse método de construção, nós temos 2 sobrancelhas perfeitamente construídas, com todas as medidas e com a espiral áurea e próxima da perfeição. E aí, vocês viram como é fácil desenharmos sobrancelhas perfeitas com medidas básicas? Então, para treinar, no Training Book, na página 30 e 31, tem 2 folhas em branco para você treinar sobrancelhas utilizando uma régua e as medidas que foram ensinadas. Qual o objetivo dessa atividade? É que vocês tenham uma excelência no design de sobrancelha e se tornem expert em micropigmentação. Bacana, né? Vocês viram como a matemática tá em tudo, nas sobrancelhas, na micropigmentação. E ele ensinou de uma forma que não tem erro. Então agora eu quero ver vocês fazendo sobrancelhas maravilhosas, viu? Vamos lá para o próximo módulo, porque ainda tem muito conteúdo.